Na volta do Brasileirão é o São Paulo de Luiz Ubeldia. O time do treinador, aliás, segue invicto e com variações táticas que já caíram nas graças do torcedor tricolor. O torcedor são paulino não podia estar mais empolgado com o momento do time. Desde a chegada do técnico Zubeldia, o tricolor está invicto. São 7 vitórias e 2 empates em 9 jogos. São uma série de fatores que ajudam a tudo contribuir para uma fase do São Paulo que está muito boa e que vai continuar assim, porque pelo trabalho que o São Paulo vem fazendo, a tendência do São Paulo é cada vez mais pegar conjunto e o time ganhar corpo. O jogo de amanhã vai ser ainda mais especial para um atleta que se reinventou nos últimos anos. O Alisson começou a carreira no Cruzeiro, jogando como um atacante, mas foi aqui no São Paulo que ele mudou de posição. No ano passado, jogando como um segundo volante e desde a lesão do Pablo Maia, há pouco mais de um mês, como um camisa 5, uma solução caseira que resolveu o problema do técnico Zubeldia. Creo que es un buen acierto de Dorival. Eu creio que é muito bom esse acerto do Dorival com a reinvenção da posição do Alisson. Ele faz um trabalho tático, sobretudo no último terço, ocupando espaços intersetoriais com o Damian Bobadilla, que é muito importante. Isso exige muita concentração e ele está indo muito bem. O volante é o jogador de linha do São Paulo com mais minutos em campo na temporada. Ele participou de 26 dos 28 jogos do time no ano e já marcou 2 gols. Um momento muito feliz sim, na minha carreira, até por ser uma nova função que eu venho fazendo, uma função que você precisa mais de preparo, né? Então eu agradeço muito, né, todo esse staff ali do São Paulo que vem me ajudando tanto na questão física como na questão da alimentação, em todas as áreas ali, para que eu possa, né, tá continuando assim, fazendo grandes jogos e espero continuar, né, até o fim do ano, quando foi no ano passado. Vivendo boa fase com Zubeldia e no G5 do Brasileiro, o São Paulo entra em campo, podendo fechar a rodada na liderança da competição. Outra seleção para um projeto. Uns blogueiros começaram a pegar esse ar ali e tal, e repercutir isso. E quando começa um zum, o nosso papel como jornalista é checar. Em nenhum momento, dentro da direção do São Paulo, se escutou que o Zubeldia teria uma proposta ou da Argentina pós-Copa América ou de outra seleção para um projeto Copa. O Zubeldia não partiu do Zubeldia qualquer tipo de comunicação com a direção do São Paulo. A direção do São Paulo, quando eu perguntei, falou assim, nossa, eu nunca ouvi esse papo aqui dentro. Pera lá. Até uma outra fonte minha falou assim, vou perguntar para outras pessoas aqui, porque vai que isso aí começou ali, começou aqui, não estou sabendo. E aí depois, à tarde, essa mesma fonte me respondeu falando assim, o que tem é papo de Twitter e que começou com não sei quem, que foi para não sei quem, isso aí não tem nada aqui dentro. E aí eu falei, bom, deixa eu fazer aqui uma outra pergunta, então, fazer o exercício do pensamento. Se vier, estamos tranquilo. Do jeito que ele trabalha aqui, do jeito que entregue ao São Paulo, tá tranquilo. Então, assim, primeiro que não tem nada. Segundo, se tivesse, ou se começar a ventilar alguma coisa nesse sentido, a entrega do Zubeldia, o jeito que ele está trabalhando no dia a dia, da maneira que ele está até se expressando, e olha que esse meu papo com essas fontes, antes do jogo, tá? Então, assim, foi antes dele ter falado, ter dado essas juras de amor ao São Paulo e da maneira que ele está se sentindo no São Paulo. Isso só confirma o que minha fonte falou à tarde. Então, assim, gente, ali, na raiz, não tem nada. Eu errei aqui, tá? O Ian Noah falou que foi pênalti. Eu que li errado. Perdão, Ian, ainda tô no meio do café. Não terminei o cafezinho ainda. O Caleri falando que não foi pênalti. Guilherme Lima, fosse na Argentina, o lance do Nestor não seria nada, e o lance do Luciano seria marcado pênalti contra. Nossa, o do Nestor foi muito pênalti. O do Nestor é indiscutível. Ele pega o De Pietri, dá o carrinho, a bola passa, olha a direção da bola, a bola passa, ninguém encosta na bola. O De Pietri pega primeiro a perna direita do Nestor e depois a esquerda. É o rapa clássico. O PVC, e o lance do Nestor, acho que vale a gente citar aqui, né? Porque você pega o Nestor, o quanto ele está sendo valorizado e o quanto ele está confiante depois da volta da lesão, do gol que ele fez e já do gol da final da Copa do Brasil, né, PVC? Porque ele pega a bola e ele dá o combate ali, o jogador erra, é verdade, o chute. Aí o Nestor meio que recupera a bola e ele já se posiciona para receber
no lado do campo. E aí ele recebe o passe, carrega e lá na frente ele sofre o pênalti. Ou seja, ele defende como volante e ataca como meia. A fase do Nestor é muito boa. Foi o que o Zubeldia falou na coletiva. A parte mais emocionante, mais forte da coletiva do Zubeldia foi falando sobre a história do São Paulo, como ele jogava bola com 4 anos de idade e que os irmãos mandavam ele buscar água porque ele era menorzinho. Depois, com 11 anos de idade, ele viu o São Paulo ganhar e ele fala, engraçado, eu odeio essa expressão, se não me engano. Mas assim, ele falou, se não me engano, depois ele falou, eu conheço muito a história do futebol. Porque ele falou, se não me engano, o São Paulo enfrentou o time argentino do Bielsa. E ele sabe a informação, ele está dando a informação certa. Ele era o News Old Boys do Marcelo Bielsa em 92. O São Paulo perdeu 1-0 gol do Berizzo em Rosário e ganhou 1-0 gol do Raí de pênalti aqui, depois ganhou nos pênaltis. Vamos ver se eu lembro. Scopone, Llope, Gamboa e Pochettino. Maurício Pochettino. Era Saldanha, Gamboa, Pochettino e Berizzo. O Llope era volante, mas fazia terceiro zagueiro. Llope, Gerardo Martino e Zamora. Mendonça era o ponta esquerda, Lunari o ponta direita, faltou o centroavante só. Lunari e Mendonça, faltou um. Já eu te digo qual que é o um que faltou. Vamos ver se alguém lembra do chat. Eu vou pegar a ficha já. Mas assim, estou falando tudo isso porque ele falou do Bielsa e foi realmente emocionante ele falando do Bielsa. Mas sobre o que o Hernan está falando do Rodrigo Nestor, ele disse, taticamente, nós jogamos um 4-2-3-1, que também é um 4-3-3. Em que lógica? Ele fala em que lógica? Porque o Nestor faz o fechamento como terceiro homem, para o Alisson subir um pouco mais que o Bobadilha, ele diz o Damian, e faz um triângulo de meio campo, e Lucas, Luciano e Juan são os 3 atacantes. Então, é um 4-2-3-1 que se transforma num 4-3-3. Porque o Rodrigo Nestor me dá a capacidade de atacante e, ao mesmo tempo, o comprometimento de terceiro homem de meio. Então, foi bem na linha do que o Hernan acabou de dizer. E é o Mendonça, o centroavante. O Mendonça era o 22, ele era um ponto esquerdo. Assim... Scopone, Llope, Gamboa, Pochettino e Saldanha. Berti, Berizzo, Martino e Zamora. Lunari e Mendonça. Eu não falei o Berti. A gente escalava na época Scopone, Saldanha, Gamboa, Pochettino e Berizzo, Llope, Berti e Martino, que é o Tata Martino, Zamora, Mendonça e Lunari. Lunari, Zamora e Mendonça. Era assim que a gente escalava, mas taticamente era um sistema de 3. O Llope, que era o 5, jogava de terceiro zagueiro. Então era Gamboa, Pochettino, Maurício Pochettino, recém-demitido do Chelsea, Gamboa, que era o zagueiro que jogava de tiara, e Llope de terceiro zagueiro, ou Berizzo de terceiro zagueiro. E aí o Llope fazia a frente da zaga, o Saldanha na direita, o Mendonça na esquerda como ala. Olha como o Bielsa formou técnico. Né? São 3 tops aí, vai. Gamboa, não, perdão, o Pochettino, o Berizzo e o Tata Martino. E ainda o Zubeldia que ficava assistindo. E o Gamboa é aquele da tiarinha. O Gamboa é aquele da tiarinha que chuta o último pênalti, o Zé te defende e o resto é história. Muito bom. Hernan, muita gente perguntando aqui do Alexandro, como o Jefferson e o Denilson Araújo. O Alexandro é uma situação que o São Paulo segue à espera. Ele fez o último jogo dele pela Juventus, marcando gol, inclusive. Ainda não definiu o futuro. Além do São Paulo, existem outros interessados e interessados também no futebol europeu. Então, o São Paulo está em compasso de espera. Se o São Paulo sentir que ele vai voltar ao Brasil e que quer assim, um projeto esportivo com Libertadores, ainda mais passando agora para a fase de oitavas, chegando forte, aí o São Paulo vai para cima dele. Então, por enquanto, está nesse compasso de espera. Mas é algo que a direção do São Paulo espera resolver e, aliás, já existe uma pressão nos bastidores nesse sentido.
Ontem se ouviu lá no vestiário do Morumbis, ali nos corredores do Morumbis. Ó, São Paulo classificou bem, classificou na Copa do Brasil, vai retomar o Brasileirão. É hora da direção mexer nos reforços. Já teve uma pressãozinha da conselheirada ontem lá. Ontem à noite, hein? No lugar do Grupo B da Libertadores, o São Paulo foca no retorno do Brasileirão. O adversário deste domingo aqui no Morumbi é o Cruzeiro. E mais uma vez a expectativa é de casa cheia. Mais de 30 mil ingressos já foram vendidos. No treino desta sexta, o time recebeu a visita do goleiro Thiago Volpi, ex-jogador do Tricolor e atualmente no Toluca do México. O São Paulo teve mais um jogador convocado para esta data FIFA, que vai de 3 a 11 de junho. O paraguaio Bobadilla se junta ao goleiro Rafael, convocado para a seleção brasileira, ao colombiano Rames Rodrigues e ao venezuelano Ferrarese. Luiz Ubeldia tem 2 desfalques para a partida. Igor Vinícius e Luciano estão suspensos. A tendência é de que o treinador escale Moreira na lateral direita e que Caleri volte ao time titular. Lucas, que atuou pela ponta direita contra o Tajeres, pode retornar ao meio. Me sinto bem também. É uma posição que eu estou muito acostumado a jogar, né? Onde eu mais joguei na minha carreira, na ponta direita. Já joguei também pela esquerda. Então, assim, como o Zubeldia falou, na direita, na esquerda, no meio, eu me sinto muito à vontade. São posições que eu estou acostumado. Nos últimos jogos, né, desde quando eu voltei praticamente, eu tenho jogado mais pelo meio, que é uma posição que eu também gosto de jogar, que é a minha posição de origem. Eu conversei com ele falou que vai depender muito de cada jogo, do esquema tático da equipe adversária. Então vai ter jogo que eu vou jogar na direita, na esquerda, outro jogo no meio. Então não tem problema nenhum. O importante, como eu falei, é o time. Bora fechar o vídeo para falar sobre Oscar. Tenho contado para vocês sobre a situação do meio atacante brasileiro de 32 anos de idade. Desde esse sábado ele já pode assinar um pré-contrato para fechar com qualquer clube do Brasil ou do mundo e se tornar reforço desse time a partir de 1º de dezembro desse ano. O contrato se encerra em 30 de novembro, ele já pode assinar esse pré-contrato e chega sem custos para qualquer outro time. A novidade foi publicada nas últimas horas lá na China por um portal chamado Sohu. Esse portal afirma que o Oscar está decidido a deixar o Xangai Port em julho e com a autorização do clube chinês em dezembro desse ano. O meio atacante brasileiro de 32 a contratar, beleza? Bora fechar o vídeo para falar sobre Oscar. Tenho contado para vocês sobre a situação do meio atacante brasileiro de 32 anos de idade. Desde esse sábado ele já pode assinar um pré-contrato para fechar com qualquer clube do Brasil ou do mundo e se tornar reforço desse time a partir de 1º de dezembro desse ano. O contrato se encerra em 30 de novembro, ele já pode assinar esse pré-contrato e chega sem custos para qualquer outro time. A novidade foi publicada nas últimas horas lá na China por um portal chamado Sohu. Esse portal afirma que o Oscar está decidido a deixar o Xangai Port em julho e com a autorização do clube chinês. Mas, também de acordo com essa publicação, o Oscar já está acertado com o Flamengo e desembarca na metade do ano, ou seja, no próximo mês, para assinar contrato em definitivo com o rubro-negro com o aval do Xangai Port. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte próxima ao Oscar e perguntei se o Xangai Port de fato decidiu liberar o Oscar a 6 meses do fim do contrato. Seriam 5 meses do fim do contrato, né? Vale a lembrança de que o Oscar é titular absoluto e o grande craque do time na atual temporada. São 14 jogos, 7 gols e 10 assistências. Ele tem mais participações em gol do que jogos. São 17 participações em gol contra 14 partidas. Essa pessoa que trabalha com o Oscar afirmou que não há nenhuma negociação para que o Xangai Port libere o Oscar na metade do ano. Então, torcedores do Flamengo, do Internacional e do São Paulo, que são os maiores interessados no retorno do meio atacante, ao que consta até agora não há negociação. Confesso que achei meio esquisito o Xangai Port liberar alguém que é super ídolo por lá, em meio a uma disputa de campeonato. É meio que abrir mão de qualquer chance de título se você negocia há 5, 4 meses do fim do contrato seu principal jogador, a grande estrela do time, a referência. A ideia do Xangai Port, só para lembrar, era renovar o contrato do Oscar até que ele se aposentasse e depois ele viraria uma espécie de dirigente do clube. Lá ele ganha 10 milhões de reais por mês. O Oscar disse não, falou que quer voltar ao Brasil e eu tenho a informação de que de fato o Flamengo é o grande favorito, mas para contar com ele a partir do ano que vem.